Esse pessoal de Casa do Dragão é fogo. Que monstruosidade ordenar a decapitação de uma criança. E que monstruosidade também é explorar o cadáver mutilado dessa criança como peça de manipulação política. A concorrência aqui é dura. Pessoal, bem-vindos de volta aos comentários sobre A Casa do Dragão, hoje, lógico, falando do segundo episódio. Só lembrando que eu vou comentar o episódio em detalhes, portanto, este vídeo tem spoilers. E lembrando também que ele é um vídeo singelinho, sem fotos, nem cenas, nem edição, porque de outra maneira seria impossível publicar ele no canal na própria segunda-feira, em seguida ao episódio do domingo. Mas antes de entrar propriamente no segundo episódio, eu vou retomar um ponto do primeiro, uma questão que deixou todo mundo super alvoroçado nos comentários, a questão doguinho. Como qualquer outra pessoa, eu fiquei chocada também com o chute que o guarda dá no cachorrinho do caça-ratos. Acabei não mencionando isso porque, lógico, eu estava meio tomada aqui pelo impacto de uma criança tendo a cabeça cerrada na frente da mãe, ainda viva. Mas o doguinho causou comoção e era exatamente isso, lógico, que os criadores do episódio pretendiam. Mostrar que aquele guarda é uma pessoa truculenta, desde a medula. E que se há uma coisa que pessoas truculentas não respeitam em absoluto, é a inocência, a fragilidade, a vulnerabilidade dos outros. O cara está indo cortar uma cabeça. Achar que alguém que faz isso vai tratar bem o doguinho é ingenuidade. E o doguinho tem outra função muito importante também no episódio. É mostrar que até pessoas como o caça-ratos tem quem chore por elas ao pé da forca. No caso, esse cachorrinho que ficou solitário e me deu a maior pena mesmo. E não só os cachorrinhos se dão mal em Casa do Dragão, claro. O episódio começa com uma empregada saindo do quarto onde a criança dormia com o lençol manchado de sangue, tingido de sangue, na verdade, uma cena que daria um belíssimo quadro do Caravaggio. E com todos os funcionários e agregados do castelo sendo arrebanhados e levados com violência para as masmorras, até que se descubra o culpado, todo mundo, sem exceção, é suspeito. O Aegon recebeu a notícia e está completamente descontrolado, como seria de se esperar que ficasse, como naturalmente deveria ficar. E na raiva dele, ele destrói toda aquela miniatura que o pai dele passou anos fazendo de Porto Real. Ele agora ocupa os aposentos que foram do Viserys porque ele é o novo rei. E é importante ser essa a reação dele, é importante a gente ver que essa é a reação dele. Ela mostra que o Aegon não consegue canalizar nenhuma emoção dele para nada que seja objetivo e mostra também que ele não está nem aí para com o reino que ele herdou. No primeiro episódio, os parças dele lá ficaram discutindo qual nome ele deveria ter, se Aegon o Magnânimo, se Aegon o Generoso, Aegon o Arrasa Tudo seria o mais adequado mesmo. E é interessante que quando ele se fixa nessa ideia da Rhaenyra como a autora intelectual da decapitação, ele diz o seguinte: ela deve estar rindo de mim. Mesmo no momento da maior dor, e eu acredito que a dor seja sincera, seja verdadeira, da perda de um filho, o que o Aegon está pensando? Como isso se reflete sobre mim? Em que luz isso me coloca? Pessoal, se vocês tiverem a curiosidade de assistir aos vídeos de Making Off, aliás, muito bons, que o Max disponibiliza depois que cada episódio de A Casa do Dragão vai ao ar, vocês vão ver a quantidade insana de detalhes que cada departamento da produção tem que considerar. E o nível também ele insano de cooperação que eles têm que desenvolver entre si. Essas são habilidades que vão se tornando cada vez mais sofisticadas e que não dá para aprender com qualquer tutorial por aí no YouTube. Quem quer se aventurar em algumas das muitas áreas
pilares da indústria de entretenimento hoje, games, filmes, séries, precisa de cursos pensados com método sistema progressão, cursos dados por profissionais da área e que oferecem aulas, palestras, atividades interativas online, lição de casa, muita prática e muito feedback e supervisão. Esses são os cursos da EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. E neste mês de junho, a EBAC se propõe a ajudar você a dar aquela virada na carreira e na vida, com descontos que podem chegar a até 60%. Tem outra, aplicando o cupom Isabela Virada, você abate mais R$ 200 do preço final. Se você quer fazer parte desse mundo e não só olhar para ele de fora por uma tela, essa é uma oportunidade imperdível. E agora, de volta à resenha. Muitas pessoas nos comentários mencionaram também o fato de não ter visto um desespero real na Helena, a mãe das crianças, no momento em que ela aponta qual é o filho e sabe que ele vai ser morto. Mas a Helena é uma pessoa que vive num mundo à parte. Ela é fundamentalmente deslocada dessa realidade que todos ocupam e ela ocupa uma realidade dela. Da maneira como ela vem sendo representada na série desde a primeira temporada, desde a infância dela, eu acharia que ficaria muito descaracterizado em relação ao que a gente sabe do personagem como ele é na série, se ela tivesse tido uma reação para fora, em vez de para dentro, como ela teve. E com todas as falhas dela, a Alicent sofre verdadeiramente, talvez ela seja a pessoa que mais sofra, ou pelo menos mais demonstre um sofrimento real com a perda da criança. Mas ela diz, curiosamente, a criança está morta, o sofrimento dela se acabou. Já o que fizeram com a minha menina, e daí ela soluça, ela cai num choro descontrolado porque ela sabe o quanto a Helena é diferente e o quanto a Helena tem dificuldade em manifestar de maneira que os outros compreendam o que ela sofre. E o Otto Hightower, o avô que se diz muito enlutado e no qual eu não consigo enxergar nada de genuíno, diz, mas calma, minha filha, algo de bom pode sair disso. Como é que alguém é capaz de usar bom, algo de bom pode sair disso quando se está falando da morte de uma criança, do assassinato brutal de uma criança? O Otto pode. Esse é o Otto. E ele faz uma coisa que eu achei desesperadora e com a qual até o Egon se repugna. Ele faz a Alicent e a Helena serem as duas figuras que estão representando a casa real no cortejo fúnebre do pobre Jaehaerys, morto ainda na primeira infância. Essa é uma das sequências mais espetaculares que eu acho que eu vi em todo o universo Game of Thrones. Primeiro que ela é linda, aquela cena dos portões da fortaleza se abrindo. A Helena e a Alicent a cavalo, vestidas de preto com um véu cobrindo o rosto. Os cavaleiros todos vindo à frente. E então a carroça com o cadáver se colocando à frente de todo mundo. Nossa, aquilo foi muito pesado, mas lindo de olhar. Até o barulho das rodas de madeira naquele calçamento que eles elevaram bastante, dá para a gente a sensação do quanto essa cena é agressiva, do quanto o que está sendo feito viola tudo que é decente, tudo que é normal ou generoso. E é muito impressionante também a imagem do cadáver do Jaehaerys, tão pequeno, com aquela cabeça costurada ao pescoço, com aquele manto cobrindo ele, que foi um manto que a Helena escolheu. Eu amei a inspiração que eles usaram para compor esse visual da criança morta, que é o de um movimento de pintura que surgiu na Inglaterra nos anos 1800, chamado movimento pré-rafaelita. Os pré-rafaelitas eram vidrados em temas medievais e usavam muito essas cores lunares. Eu vou por aqui só o quadro mais famoso deles, A Morte de Ofélia, para vocês verem da onde saiu o visual dessa cena.
E a sequência vai ficando cada vez mais pesada, com a Helena sufocando ali, surtando. A hora que a carroça empaca e ficam chacoalhando a carroça e o cadáver sendo chacoalhado em cima dela e a multidão aproveitando a parada para se aproximar, para cercar a Alicent e a Helena, aquilo foi tão desesperador. E reparem que essa é uma das 2 vezes que isso vai acontecer nesse episódio. As pessoas estão jogando flores e a Helena olha e parece neve ou cinza caindo. E vai ter outra cena mais adiante em que é a Rhaenyra que olha para a luz e vê toda a poeira, vê todas aquelas partículas suspensas no ar. Eu acho que isso é uma referência não só à neve, ao inverno da profecia, mas também às cinzas que vão cobrir Westeros na hora em que a Dança dos Dragões realmente pega fogo. A Helena é possivelmente a personagem mais enigmática de todas de A Casa do Dragão. E muito legal, mas muito interessante mesmo, é a relação que ela tem com a nova abertura da série nessa temporada. A abertura agora é uma tapeçaria que vai sendo feita e que nesse momento, pelo menos, vai desde o início da história lá em Valíria até o ataque da Vhagar ao Arrax e a morte do Lucerys. Alguém, aliás, nos comentários fez uma observação muito interessante. Na tapeçaria, a gente vê o Arrax caindo aos pedaços, mas o Lucerys está caindo inteiro. Se isso significa alguma coisa ou não, não sei. Por que uma tapeçaria? Primeiro, porque só a mais alta nobreza, só as pessoas muito ricas poderiam ter tapeçarias. Elas demoravam anos para serem confeccionadas. Segundo, porque as tapeçarias contavam histórias e preservavam histórias. Essa é uma época, bom, tudo bem, Westeros é imaginário, mas a gente está pensando ali na Europa medieval, né? Essa é uma época em que pouquíssimas pessoas eram alfabetizadas. Se vocês lembrarem do momento em que o Lucerys entrega a carta da mãe dele para o Lord Baratheon, na primeira temporada, no último episódio dela, ele tem que chamar um Meister para ler a carta, porque ele nunca aprendeu a ler. E o mais importante de tudo, o estilo do desenho lembra demais, vocês reparem, é muito semelhante aos grafites que a Helena vem fazendo nas paredes dos aposentos dela. A Helena está registrando ali sonhos ou visões ou alucinações dela e o traço é muito, muito parecido com o da tapeçaria. Já teve uma sonhadora antes que previu a queda de Valíria e talvez a Helena seja a grande sonhadora dessa era. Ou seja, é bom prestar muita atenção no que ela diz, não que ela diga muito. Eu disse que a ideia desse cortejo fúnebre terrível repugnava o Aegon, mas como sempre nele os sentimentos vêm misturados. Ele, de início, não queria que se divulgasse o assassinato do filho, porque ele não quer ser visto como fraco. E o Otto ali já dá aquela calçada nele. Você já é visto como fraco, ele diz. E esse, na verdade, eu acho que é o grande argumento que dobra o Aegon para a ideia do cortejo. Esse é talvez o aspecto mais interessante desse episódio. A maneira como, por vários flancos, ele vai construindo uma ideia de que a gente diz, isto é uma monstruosidade, mas quem faz as monstruosidades são os seres humanos. Eles são monstruosos porque eles são humanos também. Os sentimentos mais genuínos e as atrocidades mais terríveis são indivisíveis nesses personagens. Como separar a fúria e a sanha de vingança do Aegon da dor que ele está sentindo pela perda do filho? Eu fiquei consternada de ver ele soluçando e da Alicent, na dúvida sobre consolá-lo ou não, decidir dar as costas e ir embora. Como separar o luto do Otto Hightower da manipulação política dele? Como separar a lealdade do Daemon à Rhaenyra desse ato hediondo que ele contratou? Se existe um tema que abarca todo o episódio, eu diria que
é esse, o de quanto é impossível dividir as facetas sombrias ou luminosas de uma pessoa. E isso está muito bem simbolizado, por exemplo, na cena em que o Sir Criston, olhando o berço do Jaehaerys ser desmontado, o colchão encharcado de sangue ser retirado, há muito tempo eu não via algo verdadeiro no semblante dele, mas nesse momento a tristeza, a consternação, a culpa dele são realmente verdadeiras e eu tive uma partícula de compaixão pelo Sir Criston ali. Lógico que ele imediatamente tratou de pisotear nessa pouca compaixão que eu tinha por ele, indo fazer o que os covardes fazem, que é jogar a culpa pelo que aconteceu em alguém que não tem nada a ver com o pato. Sir Criston estava alheio a tudo que se passava na Fortaleza Vermelha porque ele estava transando com a Alicent. Mas ele vai lá atazanar o Sir Arryk, dizer que com a capa enlameada dele, suja ainda do cortejo fúnebre do dia anterior, ele está manchando a honra que aquela capa simboliza. Quem mancha a honra dela o tempo todo, sem nem pensar duas vezes, é ele, Sir Criston. Mas usando isso para coagir o Sir Arryk, que estava naquele momento em que as crianças estavam indefesas, sendo alugado pelo Aegon e os parças bêbados dele, para coagi-lo, para encurralá-lo a ir até Dragonstone, passando-se pelo gêmeo dele, o Sir Eric, que é fiel a Rhaenyra, e matar a Rhaenyra no coração do castelo dela. E a luta encarnizada entre os gêmeos, entre o Sir Arryk e o Sir Eric, nos aposentos da Rhaenyra, vai ser a manifestação material, palpável, explícita dessa dualidade toda e dessa impossibilidade de dividir as coisas que se tem como tema do episódio. Os dois irmãos se amam, mas estão os dois completamente dispostos a matar um ao outro. E ai que dó me deu, porque eu adorava o Sir Eric e adoro também os atores que fazem os gêmeos, também eles, gêmeos claros, Luke e Elliot Tittensor. Pode parecer que o acontecimento mais importante do episódio é a briga, que talvez seja definitiva, entre a Rhaenyra e o Daemon. Ele prejudicou muito a reivindicação dela ao trono com o assassinato da criança. Ela feriu o ego dele, que é o que mais dói no Daemon, em qualquer circunstância, dizendo que ele era patético. E não se sabe se esse casamento tem conserto ainda. Mas o acontecimento mais crucial de todo o episódio é que o Aegon adorou o plano do Sir Criston e ficou furioso com o fato de o avô, o Otto Hightower, ter botado as mãos na cabeça, dado a maior descompostura nele e ter dito: mas que ideia de jirico é essa que vocês tiveram? O que o fez perder o cargo de mão do rei, que foi passado ao Sir Criston. Pois é, o Otto e a Alicent ali, crentes que tinham arrumado um belo de um fantoche para eles governarem Westeros, e agora eles estão descobrindo que todos os planos deles estão dando completamente errado, porque esse fantoche é da pá virada, ele é completamente louco, ele não mede nenhuma consequência, aliás, ele nem sabe o que é isso, e ninguém mais vai conseguir controlar esse sujeito. É o que a prostituta lembra o Aemond quando ele confessa para ela que ele se arrepende de ter matado Lucerys, mas ele estava descontrolado. Quando os príncipes se descontrolam, ela diz: somos nós, a gente miúda, que sofre. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se encontra aqui na próxima segunda-feira para falar do terceiro episódio da segunda temporada de A Casa do Dragão.